Olá, minhas estrelas. Como estão se sentindo hoje? Nívia achava que ia só a um jantar, mas percebeu que o verdadeiro cardápio era ela. Entre o medo de ser só uma lembrança e a vertigem de se entregar, seu mundo começou a rachar em 1000 pedaços. Já se viu diante de um desejo que grita tão alto que não dá mais para voltar atrás? Se você ama histórias que despedaçam e depois curam, se inscreve aqui no canal para não perder nadinha. Na história de hoje, vou te contar a ousadia de 3 mulheres que transformaram o medo em fogo. Belo Horizonte parecia respirar diferente naquela noite. As luzes da Savassi piscavam como se guardassem segredos, e eu, Nívia, caminhava pelo corredor do meu prédio, tentando ignorar o frio na barriga que me acompanhava há semanas. Não era sobre o trabalho, nem sobre contas atrasadas. Era sobre elas, Aline e Fabiana, o casal do 804, tão magnético quanto inacessível. Elas não precisavam de esforço para se destacar. Quando passavam, tudo parecia perder o brilho ao redor. Eu me perguntava se era apenas impressão minha ou se todos os outros vizinhos também paravam, mesmo que por segundos, para observá-las. Fabiana, com seus cabelos curtos e olhar firme, tinha a aura de quem sempre sabe mais do que deixa transparecer. Aline, por outro lado, irradiava leveza. Sorria com um jeito doce, mas seus olhos escuros guardavam uma intensidade que me atravessava como um raio. Juntas, eram um contraste perfeito, um ímã que eu tentava resistir. E, claro, falhava miseravelmente. Nos encontros casuais no elevador, sempre existia uma troca de olhares prolongada demais para ser apenas educação. Fabiana, certa vez, segurou a porta só para me desejar boa noite, num tom baixo, quase íntimo. Já Aline, risonha, comentou sobre o vestido que eu usava. Essa cor combina tanto com você. Coisas pequenas, banais, mas que para mim, sozinha no meu apartamento, se transformavam em cenas que eu repassava na cabeça como quem rebobina um filme. E, no entanto, eu mesma me repreendia. Nívia, você está inventando coisas. Elas são casadas. Elas são um casal perfeito. Você é só a vizinha de porta. Ainda assim, não conseguia impedir o rubor no rosto quando as via juntas, como se fossem uma promessa que não me incluía. Até que, naquela sexta-feira, tudo mudou. Eu voltava do mercado, carregando sacolas, quando ouvi meu nome. Nívia. A voz doce de Aline ecoou no hall. Meu coração disparou como se eu tivesse sido pega em flagrante por pensamentos proibidos. Olhei e lá estavam elas. Aline com seu sorriso fácil, Fabiana com aquele olhar que parecia ler a minha alma. Vamos fazer um jantar hoje, disse Fabiana, segurando suavemente meu braço, como se o convite fosse uma decisão já tomada. E seria maravilhoso se você viesse. Aline completou, quase sussurrando. Só nós 3. O ar ficou pesado. Eu tentei rir, fingir naturalidade, mas minha boca secou. O que poderia significar aquele convite? Era apenas amizade? Era apenas vizinhança? Ou havia algo por trás daquele sorriso duplo que me envolvia sem pedir permissão? Voltei para casa com o coração acelerado, a mente em labirintos que eu não sabia decifrar. Na cozinha, ajeitando mecanicamente os legumes na geladeira, me peguei encarando o reflexo do vidro. Meus olhos denunciavam uma mistura de medo e desejo. Eu podia dizer não, inventar uma desculpa qualquer. Mas algo em mim já sabia que não haveria recusa, porque não era o jantar que me esperava naquela noite. Quando bati à porta do 804, as mãos tremiam tanto que precisei respirar fundo 2 vezes antes de tocar a campainha. Aline abriu com um sorriso que parecia luz acesa, vestida num vestido vinho que grudava em cada curva. Fabiana surgiu logo atrás, em uma camisa de seda branca levemente aberta no colo, como se quisesse que eu notasse. E eu notei. Meu corpo inteiro notou. O apartamento tinha um perfume adocicado, misturado a especiarias que vinham da cozinha. A mesa estava posta como num filme, velas acesas, taças cintilando, pratos de porcelana que eu jamais teria coragem de usar no meu dia a dia. O detalhe, porém,
não estava na comida, mas no clima. As duas se moviam em perfeita harmonia, trocando olhares cúmplices, risadinhas abafadas, como se houvesse um segredo no ar. E eu era a peça prestes a descobri-lo. Nos sentamos e o vinho começou a circular. Aline me serviu, mas não largou minha taça imediatamente. Os dedos dela roçaram os meus com um descuido calculado, e meu coração pareceu perder o compasso. Fabiana percebeu. Eu sabia que ela percebeu, porque um sorriso lento surgiu no canto de sua boca, como quem marca pontos em um jogo silencioso. Conversamos sobre banalidades, viagens, trabalho, até sobre vizinhos barulhentos, mas cada frase vinha carregada de algo além. Fabiana olhava nos meus olhos mais do que o necessário. Aline, quando ria, pousava a mão em meu braço, como se precisasse daquele contato para sustentar o momento. A cada gesto, eu me perguntava: isso é só gentileza? Ou estou dentro de um tabuleiro onde já perdi a inocência? Eu tentava racionalizar, mas era impossível ignorar o calor que se espalhava pelo meu corpo. A comida, por mais deliciosa que fosse, parecia desaparecer diante da fome diferente que começava a crescer dentro de mim. O vinho deixava meus pensamentos turvos, e o riso fácil delas era quase uma armadilha. A certa altura, Aline inclinou-se para me servir mais uma vez. O decote insinuante, o perfume que me envolveu, o olhar demorado, tudo nela gritava intenção. Fabiana, então, ergueu a taça e brindou. Aos encontros que nunca são por acaso. As duas me encararam ao mesmo tempo, e senti como se estivessem me puxando para dentro de uma rede invisível. Eu sorri, mas por dentro estava em chamas. Não era o vinho que me deixava tonta. O jantar avançava devagar, como se cada segundo fosse ensaiado. Eu tentava manter a compostura, mas cada olhar que Aline lançava em minha direção desmontava qualquer defesa. Fabiana, por sua vez, parecia se divertir com o jogo. Observava minhas reações como quem assiste a uma cena já prevista. Era como se eu fosse parte de um roteiro escrito por elas e eu apenas descobrisse minhas falas no improviso. Entre um gole e outro, Fabiana começou a conduzir a conversa para territórios perigosos. Comentou sobre filmes românticos, depois sobre romances improváveis, até chegar no tema de desejos escondidos. Todo mundo tem, né? Disse, fitando-me com um sorriso enviesado. Uns admitem, outros fingem que não sentem. Meu rosto queimava. Aline, então, encostou de leve a mão sobre a minha, como se fosse apenas um gesto de amizade. Mas não havia nada de casual. O calor daquela pele atravessou a minha como uma descarga elétrica. Senti o coração disparar, e a taça de vinho quase escorregou da minha mão. Às vezes, basta um olhar para revelar segredos inteiros, sussurrou Aline, próxima demais, a voz quase roçando em meu ouvido. Engoli seco, sem coragem de responder. Meus pensamentos gritavam: saia daqui, Nívia, agora, antes que seja tarde. Mas meu corpo já tinha escolhido ficar. Fabiana ergueu a taça novamente e, sem desviar os olhos de mim, disparou. Você já percebeu como a maioria das pessoas passa a vida inteira sem se permitir? O silêncio que seguiu foi cortado apenas pelo som das velas estalando. Eu sabia que elas não falavam de pessoas, elas falavam de mim. Aline apertou suavemente meus dedos, como se desse coragem para atravessar a linha que me separava delas. Senti a respiração quente dela tão perto que meu mundo girou. Não havia mais mesa, não havia mais pratos. Só aquele jogo de provocações veladas que me deixava entregue. E então, Aline sussurrou algo que me fez perder o chão. O sussurro de Aline ainda ecoava nos meus ouvidos quando percebi que já não havia volta. Ela dissera meu nome de um jeito que ninguém nunca havia dito antes, arrastando cada sílaba como se quisesse me despir com a voz. Nívia. E só isso bastou para que minha pele se incendiasse. Fabiana, atenta, não perdeu o momento. Sentou-se um pouco mais próxima, cruzou as pernas lentamente e ergueu a taça. Vamos brindar à sinceridade, declarou, com aquele tom de quem não tem medo de se expor.
O olhar dela me atravessava, firme, quase autoritário. Aline acompanhou, completando: "E ao prazer de sermos quem realmente somos." As palavras ficaram suspensas no ar. Eu ri nervosamente, tentando achar normalidade naquilo que era tudo, menos normal. Mas Aline não me deixou escapar. Se inclinou, os cabelos roçando no meu ombro, e confessou baixinho: "Nós te observamos, Nívia. Sempre com esse jeito doce, sempre fingindo que não percebe." Meu corpo inteiro estremeceu. Fabiana completou a confissão com a calma de quem tem certeza do que diz: "Nós duas conversamos sobre você, mais de uma vez." Senti o coração martelar. Era como se todo aquele tempo de insinuações tivesse se tornado, enfim, explícito. Minha mente gritava por fuga, mas minhas pernas estavam coladas à cadeira. O vinho já não explicava meu torpor. Era desejo cru, inescapável. As duas me cercavam com olhares, mas não havia pressa. Fabiana apoiou o cotovelo na mesa, sustentando o rosto com a mão, enquanto dizia: "É tão raro encontrar alguém que desperte isso em nós. Você..." Simplesmente aconteceu. E Aline, como se quisesse enterrar qualquer dúvida, deslizou os dedos pela minha mão até entrelaçar os dela às minhas. O gesto era íntimo demais para ser interpretado de outra forma. Meu corpo reagiu antes da razão. Um arrepio violento percorreu minha espinha. As velas tremulavam, lançando sombras que dançavam pelas paredes. Eu me sentia como prisioneira de um ritual, mas um ritual do qual não queria escapar. Eu queria fugir, mas minhas pernas não obedeciam. O silêncio naquela sala era quase palpável. As velas estalavam, mas o que me incendiava era o som abafado da respiração delas, misturado à minha, rápida e entrecortada. Eu estava sentada entre duas mulheres que pareciam ter tramado cada detalhe daquela noite. E, no entanto, nada parecia forçado. Era como se o destino tivesse apenas escolhido aquele momento para me despir das minhas certezas. Fabiana foi a primeira a romper a distância. Sua mão deslizou lentamente sobre a mesa até alcançar a minha. O toque foi firme, quente, decidido. Meu coração disparou tanto que temi que elas pudessem ouvir. Aline observava, e o sorriso em seus lábios tinha um misto de ternura e provocação, como se dissesse: "Relaxa, está tudo sob controle." Quando tentei soltar a mão, Fabiana a segurou com mais força, aproximando-se até que sua boca estivesse a centímetros da minha. E então aconteceu. Seus lábios tocaram os meus, suaves no início, como quem pede permissão. Mas quando sentiram minha entrega, o beijo ganhou intensidade, roubando-me o ar, as defesas, a razão. Senti uma descarga elétrica percorrer cada parte do meu corpo. O mundo girou, e por um instante eu esqueci onde estava. O gosto do vinho misturado à ousadia dela me fez perder qualquer linha de raciocínio. Me afastei, ofegante, com medo do que viria, mas incapaz de disfarçar o desejo estampado no meu rosto. Foi nesse instante que percebi Aline, ainda em silêncio, me encarando com olhos tão intensos que meu corpo inteiro tremeu. Ela não disse nada. Apenas se inclinou e passou a ponta dos dedos pelo meu rosto, como se estivesse desenhando minha pele. Aquela carícia era um convite e uma armadilha ao mesmo tempo. Eu queria falar, dizer que não podia, que não devia, mas nenhuma palavra saiu. O ar estava denso demais. Minha boca ainda ardia do beijo de Fabiana, e meu coração implorava por mais. Ela ficou me olhando, esperando a minha reação. O ar da sala estava tão denso que parecia queimar nos pulmões. Eu tinha os lábios ainda molhados do beijo de Fabiana, e o toque dos dedos de Aline em minha pele era uma ameaça doce, impossível de ignorar. Tudo em mim pedia para correr, mas cada músculo se recusava a obedecer. "Eu não sei se consigo", balbuciei, quase sem voz. Aline inclinou o rosto devagar, sem pressa, como quem não quer assustar. Seus olhos eram um mar escuro, profundo, onde eu afundava sem perceber. "Não precisa decidir nada agora", disse ela.
e sua mão percorreu minha pele até segurar meu rosto. Só permita sentir. Senti Fabiana se aproximar por trás, sua respiração quente tocando minha nuca. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro e minhas pernas tremeram de um jeito que me fez agarrar a mesa para não cair. Era como se minhas próprias regras estivessem sendo incendiadas diante delas. Elas não me forçavam, pelo contrário, me ofereciam o convite mais perigoso da minha vida, o convite de atravessar uma linha sem retorno. Por alguns minutos, deixei que acontecesse. O beijo de Aline veio depois, macio, quase reverente. Um contraste com a intensidade de Fabiana. Eu me vi cercada por duas forças opostas que juntas me desmontavam. Sussurros, toques sutis, mãos que exploravam territórios que nunca haviam sido tocados. Mas então, como um balde de água fria, a consciência voltou. Afastei-me de repente, ofegante, encostando as mãos no peito para afastar as duas. O silêncio que seguiu foi devastador. Minhas lágrimas ameaçaram cair, não de arrependimento, mas do peso da escolha que eu não conseguia fazer. Eu preciso ir, murmurei, me levantando apressada. Aline tentou segurar meu braço, mas eu recuei. Fabiana, em vez de insistir, apenas me observou com um sorriso de quem já sabe o final da história. Quando alcancei a porta, ouvi a voz dela, firme, quase profética. Você vai voltar, Nívia. E aquela certeza me acompanhou como uma sentença enquanto o corredor escuro do prédio engolia meus passos apressados. Acordei com a cabeça pesada, como se tivesse bebido mais do que o suficiente na noite passada. Mas não era o vinho que me deixava atordoada. Eu sabia. Era o gosto que ainda ardia nos meus lábios, o cheiro da pele delas que parecia grudado em mim. No celular, uma mensagem curta. Café da manhã, sem pressa. ANF. Respirei fundo, mordi o lábio. Parte de mim queria fingir que nada tinha acontecido, mas outra parte implorava para estar de novo diante delas. E foi essa que venceu. Na padaria da esquina, as encontrei já sentadas à mesa, rindo de algo banal. Quando me viram, o riso cessou e deu lugar a um silêncio carregado de expectativa. Fabiana puxou a cadeira ao lado e eu me sentei devagar, como quem se aproxima de uma fogueira. Ontem, eu fugi, confessei de imediato, antes que me faltasse coragem. Tive medo de ser só, um prato a mais naquele jantar. As duas se entreolharam. Aline apoiou a mão sobre a minha, firme, sem hesitar. Você não é uma experiência descartável, Nívia. O que temos é aberto, sim, mas nunca vazio. Se estivemos com você, é porque sentimos algo além da curiosidade. Fabiana completou com sua voz grave, carregada de convicção. A gente conversa tudo entre nós. Não existe mentira, não existe armadilha. Ontem, quando você recuou, respeitamos. Se escolher recuar de novo, vamos respeitar. Mas não pense, nem por um segundo, que era só um jogo. Meus olhos marejaram. Eu queria acreditar. Mas uma insegurança antiga se infiltrava em mim, como veneno. E se eu fosse apenas um capítulo ousado na vida delas? Tenho medo de ser só uma lembrança bonita, confessei, a voz falhando. Aline se inclinou, tão perto que pude ver seu reflexo no café escuro. Então deixa eu ser clara. Nós te desejamos, de verdade. Não por acaso, não porque era fácil, mas porque você é você, Nívia. O ar pareceu rarefeito. Eu senti um nó na garganta se desfazer. Não havia espetáculo, não havia manipulação. Havia sinceridade nua, e essa sinceridade me desmontava mais do que qualquer beijo. Fechei os olhos por um segundo e quando voltei a encará-las, encontrei coragem no fundo de mim. Um sorriso tímido escapou e minha voz saiu num fio, quase segredo. Eu também imaginei vocês. Naquela noite, o céu de Belo Horizonte parecia mais pesado, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. Subi no elevador com as pernas bambas, o coração disparado. O convite delas tinha sido simples. Vem sem pressa. Hoje, só nós três. Mas nada naquele chamado era simples. Quando a porta do 804 se abriu,
O ar quente e perfumado me envolveu. Aline estava de vestido preto, justo, que se movia como uma segunda pele. Fabiana, de camisa aberta, deixava o colo à mostra sem disfarces. As duas sorriram ao mesmo tempo, e naquele instante entendi. Não era mais sobre dúvida, era sobre atravessar uma porta que já estava aberta dentro de mim. O apartamento estava em penumbra, iluminado apenas por velas espalhadas. A música suave preenchia os espaços vazios. Sentei-me no sofá, mas não por muito tempo. Aline se aproximou primeiro, ajoelhando-se diante de mim, seus olhos presos aos meus, como quem pede permissão para atravessar fronteiras. Seus dedos deslizaram pela minha coxa, e meu corpo inteiro respondeu antes da minha boca conseguir formular qualquer palavra. Fabiana se inclinou por trás, suas mãos firmes percorrendo meus ombros, sua respiração quente arrepiando minha nuca. Eu estava cercada, dominada e, ao mesmo tempo, livre como nunca. Meu medo de ser apenas um prato no cardápio evaporou quando percebi que havia ternura em cada gesto. Não era pressa, era celebração. O primeiro beijo das três foi uma explosão. Nossas bocas se encontraram num turbilhão de desejo e descoberta, vinho e vertigem. Senti o gosto doce de Aline, depois a força de Fabiana, e juntas elas me puxaram para um mundo que não tinha regras além do prazer. Mãos exploravam territórios que eu sempre guardei. Sussurros ecoavam como preces ditas no escuro, e a cada segundo eu me desfazia um pouco mais. Não havia vergonha, só entrega. Não havia incerteza, só calor. O tempo perdeu sentido. Podia ter sido minutos ou horas, mas foi eterno no corpo. E quando, exausta e trêmula, me vi deitada entre as duas, percebi que não era apenas desejo. Era conexão. Era um fogo que queimava sem destruir. Mas o que veio depois foi ainda mais inesperado. A claridade da manhã entrou pelas cortinas do apartamento como uma invasão. O cheiro de vela queimada ainda pairava no ar, misturado ao perfume das duas na minha pele. Despertei devagar, deitada entre Aline e Fabiana, e por um instante me permiti acreditar que o mundo inteiro tinha parado. Mas bastou abrir os olhos por completo para a dúvida voltar como um soco no estômago. O silêncio da sala parecia mais pesado do que a noite anterior. As velas apagadas, as taças ainda sobre a mesa, os lençóis amassados no chão, tudo gritava que algo havia acontecido, algo tão intenso que eu temia não estar preparada para sustentar. Meu primeiro impulso foi vestir a roupa e ir embora, como quem foge de um sonho que não pode sobreviver à luz do dia. Enquanto me levantava, Aline se mexeu, os cabelos caindo sobre o travesseiro, e abriu um olho sonolento. Sorriu com a delicadeza de quem ainda flutua entre mundos. "Bom dia, Nívia." Sua voz arrastada me fez estremecer. Mas em vez de responder, baixei o olhar, envergonhada. E se tivesse sido apenas um escape para elas? Uma noite ousada para lembrar depois? O medo latejava dentro de mim, me corroendo por dentro. Fabiana percebeu meu desconforto e se aproximou, sentando-se na beira da cama. Seus dedos tocaram minha mão com firmeza, impedindo minha fuga. "Não pense que acabou na madrugada", disse ela séria. "Ah, se fosse só um jogo, não teríamos te olhado daquele jeito." Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu queria acreditar, mas minha insegurança me fazia duvidar de tudo. Aline então se ergueu, aproximou-se e entrelaçou seus dedos nos meus. "O que aconteceu foi escolha. Nossa e sua. Não precisa fugir." Eu respirei fundo, tentando segurar o turbilhão. As duas estavam ali, presentes, inteiras, sem sinal de arrependimento. E mesmo assim, minha voz saiu trêmula, quase como um pedido de socorro. "E agora? O que acontece agora?" Fabiana sorriu de canto, com a segurança de quem já sabia a resposta. Pegou minha mão e a beijou devagar, enquanto Aline completava em sussurro. "Agora, se você quiser, caminhamos juntas." Ela me deu a mão e me pediu algo que eu jamais esperava. As mãos delas ainda seguravam as minhas, firmes, como quem impede uma queda.
Eu sentia o coração bater descompassado. Mas dessa vez não era medo, era expectativa. O silêncio entre nós foi quebrado por Fabiana, que me olhava com aquela intensidade calma. Fica, não só hoje, fica com a gente no que estamos construindo. Aline se aproximou e encostou a testa na minha, sussurrando. Nós já tínhamos uma à outra. Mas a vida trouxe você, e não queremos fingir que não aconteceu. Queremos viver isso, se você quiser também. Meu corpo inteiro estremeceu. Eu nunca tinha ouvido algo tão direto, tão despido de desculpas. Não era apenas desejo, era convite, era futuro. E dentro de mim, a velha insegurança ainda tentava resistir, o medo de ser passageira, de virar lembrança. Mas os olhos delas, fixos nos meus, diziam que não havia pressa, nem mentira, só verdade. Eu respirei fundo. Senti a coragem nascer no mesmo lugar onde antes havia apenas receio. Pela primeira vez, não era uma fantasia escondida. Eu estava sendo escolhida, de forma clara, aberta, com espaço para dizer sim ou não. E então, sem máscara, sem disfarce, apenas sorri. Eu quero, mas no meu tempo. Fabiana riu baixinho, cúmplice. No seu tempo, Nívia. Aline segurou meu rosto com as 2 mãos e me beijou. Um beijo que não pedia pressa, apenas prometia constância. Era doce, quente e, sobretudo, verdadeiro. Quando me afastei, senti as lágrimas rolarem. Não eram de medo, eram de alívio. Do lado de fora, Belo Horizonte acordava com seu caos de buzinas e vozes misturadas. Do lado de dentro, o tempo parecia suspenso. Eu já não era espectadora da história delas. Agora éramos 3, alinhando passos incertos, mas carregados de coragem. Nunca imaginei que aceitaria esse convite, que permitiria ser vista, desejada e escolhida sem reservas. Mas ali estava eu, de mãos dadas, rindo entre lágrimas, pronta para escrever um novo capítulo. E o desejo que antes era segredo agora se tornava realidade. Não como aventura, mas como escolha. E então, estrelas, vocês esperavam esse final? Nívia descobriu que não era só desejo, era escolha, era afeto. Mas quantas vezes você já teve medo de ser apenas uma lembrança passageira? Me conta nos comentários. Em qual parte dessa história o seu coração disparou? Teria recuado? Ou se entregado? Se essa história falou com você, se inscreve no canal, ativa o sininho e continue assistindo. Porque no próximo vídeo vem aí uma nova decisão capaz de mudar tudo. Nos vemos nos comentários e na próxima história.